Olá, caros alunos, boa tarde, mais uma aula do professor Edmundo, bom dia, depende do horário que você está assistindo essa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre o genitive case. O que é isso? É o possuidor apóstrofo S. Isso aqui é muito simples, tá? Então, quando você vê lá uma rede de fast food, por exemplo, geralmente ela tem um nome ali, né? Estou fazendo propaganda, tá? Mas você tem lá McDonald's, Bob's Burger, né? Ou o Bar do Mo no Simpsons, você tem esse apóstrofo S aqui. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, Mary's Room, tá? Quem tiver esse livro, tá na página 144, né, do challenge. O challenge, pega o challenge aí. Então tem aqui, ó, Mary's Room. Você poderia falar The Room of Mary, mas ia ficar muito estranho. Então você vai falar para usar o apóstrofo S. O que é interessante dessa estrutura é que ela não tem só no inglês, ela tem no japonês mesmo. Então, Watashi no, né, é, é o meu, você usa o apóstrofo, você usa para a primeira pessoa também. Então, essa estrutura não existe só no inglês. Então, é interessante que vocês aprendam, porque aí, quando vocês forem aprender uma outra língua, também vocês vão usar, né? Em francês, ao contrário, né? Chez moi, né? Na minha casa. Então, vai depender aí da língua, mas a estrutura ela é a mesma. Que a gente é muito preso a usar essa estrutura aqui, The Room of Mary, porque é uma estrutura que a gente usa em português. E eu tô achando que não está compartilhando tela nenhuma, né? Então vamos lá, olha só. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui Mary's Room, a sala, o cômodo da Mary. The Dog's Eye, os olhos do cachorro. The Dog's Eyes, né? Então esse apóstrofo S, ele não é plural, ele é de posse. A gente vai usar ele para posse, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Alan's Car, carro do Alan. The Man's Shirt, a camisa do homem. The Women's Dresses, os vestidos das mulheres. Então, women, lembra que women aqui, esse S não é plural, women, plural de woman, é women, não tem S no plural. Quando o substantivo terminar em S, você põe mais um S. Então, my boss's car vai ficar 3 S's, sim. E aí, como é que você vai pronunciar isso? Bosses, né? Esse apóstrofo S, ele tem um som como se fosse IZ, my boss's car, né? Aqui, the albatross's wing. Então, você coloca como se tivesse um I ali, para você colocar isso. Então, as asas do albatroz. Continua tendo apóstrofo S. Agora, quando tiver plural, e aí é importante, você vai colocar só apóstrofo. Então, the boy's shoes, the lady's room. Então, você põe só o apóstrofo. Quando for nome, você põe o apóstrofo S, ou se for um nome clássico bíblico, mas geralmente você pode colocar mesmo apóstrofo S da maneira como você faz com qualquer outro, né? Tem essa exceçãozinha aqui. Quando você tiver substantivo composto, você trata como simples. Então, my mother-in-law's house, você vai pôr apóstrofo não no mother, você vai pôr apóstrofo no law, que é mother-in-law, ao pé da letra fica mãe na lei, mas é a sogra, né? E aí a gente continua na página 147, você aqui fala quando você pode usar para se referir a lugares. Então, we're going to the barbers. Você não precisa falar, nós vamos para o lugar, a loja do barbeiro, a oficina do barbeiro, o que é o barbeiro, vou para o barbeiro, igual a gente faz em português, né? Quando a gente chama isso aí, em português a gente chama de metonímia, parte pelo todo, lá nas figuras de linguagem, né? Aqui a gente tem com expressões de tempo, não 2 weeks vacation. Então você pode usar para tempo. Então, férias de 2 semanas, 1 mês de salário, você pode usar também apóstrofo S para tempo. Então, toma cuidado com isso, que depois eu vou fazer umas observações, tá? Para indicar posse conjunta, John and Mary's house. Então, os dois têm a mesma casa, então você põe apóstrofo no último, não precisa. Agora, se você colocar nos dois, John's and Mary's house, está querendo dizer que cada um tem uma casa. Então, você tem que tomar cuidado também para especificar quando é um ou não. E aqui, mas aqui está houses também, então fica meio óbvio, né? Só que se você colocasse, e se você colocasse John and Mary's houses, você está querendo dizer que os dois têm as mesmas casas, eles são casados, sei lá. Aí tem um exercício aqui para vocês usarem apóstrofo S ou só o apóstrofo, né? E então tá simplesinho para fazer.
e depois vocês colocam a alternativa correta, tá? Na página 162 tem mais uns exercícios de extra practice. Vamos para lá dar uma olhadinha. Na verdade, está na página 164. A gente tem aqui, ó, completa usando o AS e o apóstrofo S. Então, John deu a Sally o livro de geografia da Amanda. O carro do meu pai está no mecânico agora. Então, você vai colocar quando o S ou apóstrofo S. Na 7, você tem que reescrever as frases usando o apóstrofo S ou apóstrofo necessário. Então, às vezes você precisa, às vezes você não precisa, tá? E, então, tome muito cuidado com isso. Vou falar um pouquinho agora de uma outra parte, vamos colocar aqui, que é o do Essential Grammar Use, só para a gente aprofundar um pouquinho. E esse aqui é aquele material que eu geralmente uso em prova, né? Esse é o livro, quem tem, é a unidade 63 do Essential Grammar Use, aquele livro de capa vermelha, tá? Quem precisa dele, você acha o PDF fácil, acha também em sebo, é facinho de achar, tá? Deixa eu só conferir se está aparecendo certinho para vocês, acho que tá, né? Olha só, a gente tem aqui a mesma explicação, né? Ó, a câmera da Anne's Camera, o modo carro do meu irmão, o escritório do gerente. Aqui ele tem uma observação importante, que a gente usa apóstrofo S para as pessoas, tá? E então, geralmente uso para pessoas e não para coisas, né? Que é mais o que eu estava falando. Então, aqui uma coisa my house, que a gente viu, our house, e aí para plural você põe depois o apóstrofo S, que tudo isso que a gente já viu. E aí tem uma observação importante aqui, que é quando você usa para lugares e coisas, a gente viu que para tempo não, né? Tempo você pode usar, mas você não pode usar, por exemplo, olhe para o telhado daquele prédio, roof of that building, e não that building's roof. Então, para coisas, você vai evitar usar. Você vai usar o of, que é pronunciar of, não é off, tá? Off é 2 Fs, né? Of that building. Então, você vai seguir a mesma estrutura do português. Nós não vimos o começo do filme. We didn't see the beginning of the film. Não, the film's beginning. Qual o nome dessa vila? What's the name of this village? Você sabe a causa do problema? Do you know the cause of the problem? Você pode sentar atrás no carro, in the back of the car. Madrid é a capital da Espanha. Madrid is the capital of Spain. Então você não vai usar o apóstrofo S, o S para falar de lugares, tá? Cuidado com isso. Vamos dar uma olhadinha agora no nível intermediário disso. A gente tem aqui na unidade 80 do livro azul, The English Grammar in Use. A mesma coisa que ele falou aqui, né? Que a gente usa o apóstrofo S para pessoas, ou animais também, você pode usar o rabo do cavalo, the horse's tail, né? Então, também para coisas, geralmente coisas animadas, né? Então, é um ser vivo que ele tem posse. Então, acho que aquele aqui, ó, você pode usar sem seguir um substantivo. Então, olha só, esse não é meu livro. This isn't my book. It's my brother's. É do meu irmão. Você não precisa repetir book. Já está ali o book na frente. Para quê? Né? Então, nós não usamos sempre o apóstrofo S para pessoas. We do not use always apostrophe S for people. For example, using of in the sentence. What is the name of the man who lent us the money? Qual o nome do homem que nos emprestou dinheiro? Você não sabe quem é o homem. Então, geralmente nessa forma, você vai usar o of mesmo. Então, você pode ter a forma curta. The man who lent us the money is too long to be forwarded by S. Então, essa frase, a parte aqui, o homem que nos emprestou o dinheiro, é muito longo para você colocar apóstrofo S. Se for uma estrutura inteira, se for uma frase inteira que você vai colocar, né? A gente chama isso aí de oração subordinada, você não usa apóstrofo S, porque não dá, né? Então, olha só. Note that we say a woman's hat, or a hat for a woman, a boy's name, a name for a boy, a bird's egg. Então, a gente fala sempre o chapéu da mulher, o nome do menino, o ovo do pássaro. Aí eu faço uma observação. O ovo do pássaro. Você não vai colocar, por exemplo, ovo de galinha. Aí você não vai colocar chicken's egg. Você não põe o apóstrofo. Você coloca só chicken egg.
Eu vou explicar por que, talvez apareça aqui. Então, olha só. For things, ideas, etc., we normally use of. Então, para coisas e ideias, a gente vai usar of. Então, a porta da garagem, the door of the garage, não the garage door. The name of the book, não the owner of the restaurant, o dono do restaurante. Então, para coisas, a gente normalmente não usa o apóstrofo. E aí é o que eu falei antes, olha só. Você tem essa estrutura, que eu vou colocar depois para vocês, que tem na modelo 79. Em vez de você falar the restaurant owner, the owner of the restaurant, você coloca the restaurant owner e você não põe o apóstrofo. Como é que você pode especificar isso? Quando você sabe que é uma coisa só. Então, assim, the garage door é um tipo de porta de garagem. Não é uma porta que pode ser usada para várias outras coisas. Então, a roda do carro, a car wheel, é aquele tipo específico de roda. Não é uma roda que você vai usar sempre, é uma roda que você pode usar para várias coisas, né? Então, olha só. We normally use not, of, quando a gente tem expressões in the beginning of, the end of, the top of, the bottom of, the front of, the back of, the middle of. Então, partes de uma coisa. Começo, fim, em cima, embaixo, à frente, atrás, no meio, do lado, né? Então, the back of the car, não the car's back. The beginning of the month, começo do mês, né? E aí, ó, we can usually use apostrophe s of for organization, a group of people. You can say. Então, quando for uma organização, organization, quando for um grupo de pessoas, você vai usar apóstrofo. Ó, the government's decision, decisão do governo. O sucesso da companhia, the company's success. A decisão do governo, the decision of the government. Você pode usar essas duas estruturas. Tá? Tanto faz aqui, depende do que você quiser enfatizar. Você também pode usar o apóstrofo S para lugares. Então, olha só. O novo teatro da cidade, the city's new theater. A população do mundo, the world's population. Worlds, não word, tá? Não é a palavra. A maior cidade da Itália, the largest city of Italy. Italy's largest city. Então, acabei mudando a ordem aqui. Depois o singular eu já falei, né? A gente usa o apóstrofo S. Então, my sister's room, one sister. No plural, você põe só apóstrofo S. E if a plural noun does not end in apóstrofo S, men, women, a gente usa apóstrofo. Se o plural for irregular, lembra que plural de man, plural de woman, women, plural de children, children, people. Se não termina com S no plural, aqueles plurais irregulares, a gente usa o apóstrofo S como se fosse singular. E aí você pode usar apóstrofo S depois de mais de um não. Então, Jack and Jill's wedding, casamento da Jack e da Jill. Mr. e Mrs. Carter's house. Então, você acaba podendo usar dessa forma, que eu já falei para vocês também. Para expressão de tempo, de novo, então, para ontem, yesterday, next week, próxima semana. E aí, hoje, amanhã, today, tomorrow, essa noite, this evening, na segunda-feira, Mondays. Então, você pode usar também. Né? We also use apostrophe S or S with plural nouns, with period of time. Então, a gente usa apostrophe S para nomes plurais, no período de tempo. Como assim? I've got a week's holiday starting on Monday. Então, eu tenho férias de uma semana começando na segunda. Jill tem 3 semanas de férias. E olha que interessante, né? Ó, esse weeks aqui é uma semana, 3 semanas, 3 weeks, o apóstrofo está aqui, certo? Não tem apóstrofo S pela regrinha do plural. I live near the station. It's only about 10 minutes walk. Então, eu moro perto da estação, é apenas uma caminhada de 10 minutos. Essa caminhada de 10 minutos, 10 minutes walk. Perceberam que essa estrutura está um pouquinho mais complexa, né? Vamos dar uma olhada na outra estrutura? Ele fala aqui da unidade 79. Estranho ter que ir e voltar, mas é como vocês estão vendo essa matéria no livro do apóstrofo, né? Geralmente isso aparece bem tá aparecendo no intermediário, né? Mas a gente percebe que quando a gente dá aula para o básico,
Eu já peço para as pessoas se apresentarem. Então, por exemplo, você pode falar, I'm a student. Mas você quer falar, eu sou aluno de ensino médio, ou eu sou aluno de faculdade. I am a high school student, sou aluno de ensino médio. Eu quero falar, eu sou aluno de faculdade. I'm a college student. Então, a gente já usa essas estruturas desde o começo, então elas já são necessárias desde o começo. Eu prefiro ensinar logo nas primeiras aulas, inclusive quase na primeira aula mesmo, porque a pessoa tem que saber se apresentar. Vamos ver aqui esses exemplos. Olha só, você tem a tennis ball, bola de tênis. Então, você não fala ball of tennis. Dor de cabeça, headache, não pain of head. Né? Gerente de banco, bank manager. Acidente de tráfego, a road accident. Perceberam que a gente muda. Por quê? Em inglês, o adjetivo vem sempre antes. Então, esse é como se fosse um tipo de acidente. Como é um tipo de acidente, você não vai usar apóstrofo S, né? Imposto de renda, tax income. O centro da cidade, the city center. Né? Então, olha só, ele fala assim, aqui, ó, que é o tipo, que eu acabei de falar, né? O tipo de coisa, de pessoa, de ideia, the kind of thing, person, idea. Então, você tem, ó, a tennis ball, a ball used to play tennis, uma bola usada para jogar tênis. A road accident, an accident that happens on the road. Income tax, tax that you pay for income. Então, the sea temperature, temperatura do mar, the sea temperature of the sea. A London doctor, a doctor from London. Então, English teacher, né? Bem simples. Você pode falar teacher of English, mas aí está querendo dizer que esse professor ensina outra coisa. Né? Então, olha só, tem a television camera, a television program, a television studio, a television producer. All different things or people to do television. Então, são coisas e pessoas que têm a ver com televisão. To do with. Né? Language problems, marriage problems, health problems, work problems. Problema de língua, problema de casamento, problema de saúde, problema de trabalho. Todos os tipos diferentes de problemas. All different kinds of problems. Aí, olha só, vamos comparar aqui, ó. Você tem aqui garden vegetables. Vegetais que crescem no jardim. A vegetable garden. A garden where vegetables are grown. Também conhecido como horta. Então, a gente fala, professor, como é que fala horta em inglês? Eu vou falar vegetable garden, mas jardim de vegetais? Infelizmente não tem essa palavra em inglês. A gente tem que lembrar, eu sempre falo para vocês que inglês é uma língua muito pobre, né? Tem poucas palavras. Aí olha só, a washing machine, máquina de lavar. Você vai falar machine of wash. Tá errado. Frigideira, a frying pan. Piscina, swimming pool. A sala de jantar, dining room. Tá? Coffee of the morning também não existe, breakfast. Tá? Então, às vezes, a gente pode usar mais de um. Olha só. I waited at the hotel reception desk. Aqui, desk aqui, você pode trazer como carteira, mas nesse caso não é carteira. É recepção, é aquela bancada da recepção. Então, a bancada ou o balcão de recepção do hotel. Então, meio que a gente chama isso aí de grupo nominal. Você não tem que saber esse nome, mas por que é importante você saber isso? Que você tem um grupo de palavras que querem dizer apenas um nome. Então, esse grupo nominal, né, você vai traduzir, se quiser traduzir ao pé da letra. Né? Professor, traduz ou não? Depende, você precisa fazer uma tradução para o seu chefe, você precisa fazer a tradução para outra pessoa, então você vai ter que traduzir. A tradução ela não é um monstro, gente. A tradução ela só é um problema se você fica muito dependente dela. Às vezes o termo não tem em português. O que você faz? Aí você tem que adaptar. A gente traduz sempre a ideia, a gente não traduz as palavras uma por uma. Tá? Vamos ver essa frase. We watched the World Swimming Championship on television. Então nós assistimos o campeonato mundial de natação. Também não dá para fazer de trás para frente, tá vendo? Então você tem que decidir como é que você vai colocar a ordem na hora de traduzir. Isso vem com a prática. If you want to play table tennis, se você quiser jogar, em vez de falar, table tennis, tênis de mesa é diferente de ping-pong, né? Já me falaram isso, então vamos colocar tênis de mesa mesmo. You need a table tennis table. Se você quiser jogar tênis de mesa, você precisa de uma mesa de tênis de mesa. Table tennis, fica estranho aqui, né? Mas tudo bem, é isso, a table tennis table, que é o tipo de mesa para jogar table tennis. Você não tem outra palavra para isso, então vai ter que repetir assim mesmo. Quando os substantivos and nouns are together like this, sometimes you write them as one word and sometimes as two separate words, for example. Então, quando a gente tem palavras que estão sempre aparecem tanto,
a gente escreve junto em vez de uma só. Então, isso aqui a gente já conhece. Ó, weekend, todo mundo já conhece weekend. E é sempre junto. Né? Headache, dor de cabeça. Pasta de dente, toothpaste. Dor de estômago, stomachache. Tênis de mesa aí está separado, né? E algumas regras, né? Essas regras não são claras, mas a gente vai acostumando, né? It's usually better to write 2 words. You can often put a hyphen between the 2 words, but it's not usually necessary. Então, ele fala, você pode colocar um hífen se você quiser. Então, você pode escrever a dining room com hífen, tá certo. Se você colocar sem hífen, também tá certo. Não precisa. E eu recomendo, na verdade, não usar. Tá? Porque aí você, às vezes, não tem esse item, então você acaba esse hífen e aí você acaba cometendo outro erro. The city center, centro da cidade. Não precisa, mas pode aparecer, tá? Qual que é a diferença de eu falar, por exemplo, uma garrafa de vinho, como a wine glass e a glass of wine? Olha só, a wine glass ele pode estar vazio. Agora, se eu falar glass of wine, ele está com vinho dentro. Então, wine glass é o tipo de taça ou copo, né? Nesse caso é taça. Isso aqui é um glass of water ou um water glass. Então, como tem água nele, é um glass of water. Aí, e agora? Tá vazio. Bebi tudo. Ele virou o quê? Não é mais um glass of water. É um water glass, porque é o tipo de copo. Na verdade, que nem copo de água isso aqui é, mas, enfim, é o copo. Tá? Então, cup. Mas pode ser glass cup, que é o tipo de copo, que é o copo de vidro. Se fosse só cup, poderia ser outro tipo de copo. Então, a shopping bag ou a bag of shopping. Então, a shopping bag é aquela sacola de compras. Agora, a bag of shopping seria uma sacola cheia de compras. Lembrando que compras aqui pode ser compras de supermercado, tá? Não é as compras no shopping center. Shopping center, geralmente a gente fala mall. Pode ser falar shopping mall também, mas né, cuidado para não confundir, porque tem gente que acha que shopping é inclusive compras do shopping. Vamos ver aqui, ó. E aí vai acontecer o seguinte, ó. When we use noun plus noun, the first noun is like adjective. Então, o primeiro que eu falei para vocês, a primeira parte como se fosse um adjetivo. Então, ele não tem plural. Né? It's not singular. Mas, por exemplo, a book is a shop. A bookshop is a shop where you can buy books. An apple tree is a tree that has apple. Então, bookshop, loja de livros. Né? Apple tree, a gente não traduz como, traduz como macieira, mas em inglês não tem macieira, então eles chamam apple tree. Você quer falar assim, uma viagem de 3 horas. A 3-hour journey. Nossa, professor, tá estranho, não tem um S aí, tá errado. Não, tá certo. Tá? Por quê? Porque adjetivo não tem plural, então em inglês você não tem plural. Uma nota de 10 libras, a 10-pound note. Um curso de 4 semanas em inglês. A 4-week English course. 2 meninas de 14 anos. 2 14-year-old girls. Olha só. Sumiu S. The 3-page letter. Uma carta, desculpa, de 3 páginas. Tá? Então a gente fala, mas você poderia falar, it was a 3-hour journey, mas você vai falar, the journey took 3 hours. Né? Foi uma viagem de 3 horas ou a viagem durou 3 horas. Tudo bem? É isso. Depois eu vou colocar mais umas ferramentas, umas atividades aí com listening para vocês. Façam aquele listening que eu já coloquei tem nos vídeos. E os exercícios do livro, desse livro ou do outro. E se preparem, porque geralmente eu uso esses 2 materiais para a prova. Obrigado. Até mais.